Estamos entrando agora numa data muito especial e nós desejamos Shana Tová, um ano bom e doce para as frutas doces. É o ano novo das árvores Tu Bishvat, dia 15 de Shvat, do mês de Shvat, como que nossos sábios explicam que existem 4 Rosh Hashanah no nosso calendário. 4 Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah conhecido que nós comemoramos no 1º de Tishrei, tem o Rosh Hashanah dos reis, que antigamente eles faziam um cálculo, o rei que está reinando na época, o Rosh Hashanah do Masrot, do Maser, do dízimo que era doado dos animais, e Rosh Hashanah Lailanot, o ano novo das árvores. A Torá descreve que Adam et Hasadeh, o homem é a árvore do campo. A Torá fala claramente quando que tem uma guerra e precisam de madeira, de lenha para fazer o cerco na guerra. Você pode cortar uma árvore não frutífera, mas uma árvore frutífera você não pode cortar, porque você vai comer daqueles frutos. E a Torá conclui falando que a Adam et Hasadeh, que a pessoa, que o ser humano, ele é a árvore do campo. E a grande pergunta é, que comparação é essa? Que a Torá descreve que o homem, que a pessoa, é igual à árvore do campo. Seria talvez mais correto descrever que a pessoa é como os animais. Como nos vitrais, você pode perceber que as 12 tribos do nosso povo são comparados com animais. A Torá compara cada um dos 12 irmãos, das 12 tribos, com um animal. Na bandeira de cada um tinha um animal estampado, que isso determina, isso representa a personalidade de cada um desses 12 irmãos, das 12 tribos. História é essa que a Torá acaba comparando o homem com a árvore do campo, o ser humano com a árvore do campo. A árvore tem algo muito especial. Na verdade, a árvore ela se divide em 3 partes, em 3 pedaços. As raízes, o tronco e os galhos, e por último, vamos tentar analisar um pouquinho cada uma dessas 3 partes e o que isso representa na nossa vida. E por que realmente o ser humano é comparado com a árvore do campo. Então a raiz representa a parte da árvore que conecta ela com o solo, com a terra. Por intermédio das raízes que a árvore consegue crescer. Consegue sugar todos os nutrientes e a água que vem do solo, e só dessa maneira que a árvore ela consegue crescer com o tronco, com os frutos e assim por diante. Se não tem água, se você planta em cima de uma pedra, não vai crescer uma árvore. E quanto mais profunda as raízes, mais forte e mais alta aquela árvore ela consegue crescer. Uma coisa interessante que quando foi o dilúvio, quando acabou o dilúvio, e o Noach, ele pegou o pombo para ver se tinha onde pousar, e ele volta com uma folha de oliveira no bico. Isso foi um sinal que acabou o dilúvio, que ele conseguiria sair da arca. Por que bem de oliveira? Porque a oliveira, as raízes da oliveira são muito, muito profundas. Não sei se é a árvore com raízes mais profundas, mas ela tinha raízes tão profundas que o dilúvio, nem o dilúvio conseguiu levar aquela árvore embora. Como que está descrito no Pirkei Avot também, na Ética dos Pais ele fala, aquela parábola conhecida, que uma árvore que tem raízes profundas e tem um tronco e galhos fracos, poucos galhos, podem vir todas as ventanias do mundo que não vão conseguir derrubar aquela árvore. Agora, se é uma árvore com poucas raízes, com uma fundação, uma base bem fraca, e com muitos galhos e folhas e árvores e frutos, qualquer ventania consegue derrubar aquela árvore, como que a gente vê aqui, vem qualquer ventania e já derruba centenas e centenas de árvores. Representa na nossa vida, quando a gente fala as raízes no judaísmo representam a nossa emuná, a nossa fé imbalável em Deus.
E mais do que a nossa emuná, é a nossa força de Mesirut Nefesh, de entregar a nossa vida, a nossa alma por Deus, de uma forma ilógica, além da nossa lógica, do nosso entendimento. Quer dizer, emuná não é algo lógico, como expliquei semana passada, que a emuná, a fé, não é algo que você fala, eu acredito que existe um Criador. Isso não é fé, isso é lógica. Fé é aquele ponto que está além da racionalidade, além do intelecto humano, além do nosso entendimento. Mas no momento que a pessoa ela tem fé, ela está conectada com a sua fonte de vida, com a fonte de nutrientes, com a fonte de energia, que é Deus, que é a nossa fonte da nossa vida. E no momento que você tem uma raiz profunda, você tem uma raiz bem nutrida, a árvore ela cresce e ela floresce e ela gera frutos e flores maravilhosas. Na vida individual, na etapa da nossa vida, a raiz representa o início da educação. Ou talvez representa a vida do casal, a intimidade do casal, que está debaixo da terra, que está oculto, que ninguém percebe, que ninguém consegue realmente enxergar. Mas essa fé que você injeta numa criança, que quando ela é pequenininha, que ela ainda não entende, essa é a fé, essa é a base para que aquela criança ela possa crescer e ter muito sucesso na sua vida. Em segundo lugar, nós temos o tronco, os galhos, as folhas, que vão crescendo, e nós sabemos que cada anel que tem numa árvore, quando você corta o tronco, cada anel representa mais um ano de vida. Então aquela árvore ela pode crescer metros e metros e metros de altura e de largura, e ela pode realmente durar muitos e muitos anos. Isso representa, na nossa vida, isso representa a Torá e Mitzvot. Representa o nosso conhecimento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso estudo da Torá, o cumprimento das Mitzvot, que isso, a grande parte da nossa vida, nós estamos fazendo mitzvot, boas ações, estudando Torá e assim por diante. E a árvore sempre está em crescimento. E a nossa vida judaica, no estudo da Torá e nas mitzvot, também sempre precisa estar em crescimento. O nosso desenvolvendo o intelecto, você não pode ficar trancado no seu intelecto. Sempre tem que estar desenvolvendo. A nossa fé, que é a raiz, ela pode estar lá estagnada, é a base de tudo. Talvez não tenha lógica, talvez não tenha entendimento, mas é a base. As nossas emoções, o nosso entendimento, nossa Torá e Mitzvot, isso precisa avançar e crescer cada vez mais. E essa que na verdade é a beleza. É o quão grande é essa árvore, ou quanto conhecimento essa pessoa adquiriu durante a sua vida. E isso representa a beleza dela. E da mesma forma que uma árvore, um galho, ele se subdivide em vários galinhos, em vários gravetinhos, e vai se dividindo, são centenas ou milhares de galhos. Assim também, não existe só uma Torá ou só uma mitzvah. Você pode pegar uma mitzvah e subdividi-la em vários pedacinhos. Você tem o tzitzit, você tem os 4 cantos do tzitzit. Você fala, tem o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Você tem os sacrifícios, você tem as oferendas, você tem o incenso, você tem o altar, você tem a menorá, e assim por diante, vários e vários detalhes, como os galhos que eles vão se subdividindo. Mas a maior beleza de uma árvore são os frutos. O que representam esses frutos? Então, por um lado, os frutos representam os nossos filhos, ou os nossos alunos, porque os alunos, eles são os frutos dos professores. Mas representa frutos, que o fruto não é para você, é para você dar para os outros. A árvore não tem proveito daquelas frutas. É interessante, se você for ver na biologia, se você for ver na natureza, todo ser humano ele tem um meio de proteção. Né? Você tem o animal que ele se camufla, ele acaba trocando a sua cor para se proteger. Ou o verme, ou a planta que tem um veneno por cima, uma plantinha para se proteger, para que não comam, assim por diante. O ser humano consegue se proteger, o animal consegue pular, consegue voar, consegue, que ele é forte, consegue se proteger.
O único que não tem uma autoproteção são as frutas. As frutas qualquer um pode ir lá, pegar e comer à vontade. Qualquer ser humano, qualquer animal vai lá, qualquer pássaro come daquela fruta à vontade. E não tem proteção. Por que isso? Porque, vamos chamar assim, o prazer da árvore é quando um animal come daquele fruto e faz toda a digestão e bem distante daquela árvore ele vai acabar evacuando. E na hora que ele evacua, a semente da fruta que ele comeu vai sair. E de lá pode surgir uma nova árvore daquela mesma fruta. E pode se multiplicar várias e várias árvores e vários frutos o fato que aquele animal comeu. Então essa é a alegria, esse é o prazer da fruta. A natureza da fruta é essa multiplicação. Como a Torá descreve. E essa foi a brachá que Deus deu no momento que ele criou a natureza. Que cada fruta vai refazer, vai se multiplicar e se multiplicar a sua própria fruta. Da semente vai sair novas frutas e assim por diante. E na nossa vida isso representa quando você gera filhos, você gera alunos e principalmente quando você consegue ajudar uma outra pessoa. Quando você consegue influenciar uma outra pessoa, mudar a vida de outra pessoa, ou adocicar, trazer um prazer, como a fruta que tem uma beleza externa, você tem um gosto, tem um cheiro da fruta, quando você consegue agradar as outras pessoas com isso, isso daqui é a maior alegria que você pode ter. Qual o maior nachas que os pais eles têm? Qual a maior satisfação que os pais têm? É vendo os filhos seguindo os caminhos dos pais, o bom caminho que os pais deixaram, o legado que os pais deixaram. Isso é eterno. Então, a árvore, a fruta, é eterna. Porque mesmo que aquela fruta vai ser comida, mas o fruto dela, quer dizer, a semente dela, vai se multiplicar e se multiplicar e se multiplicar. Só que existe uma condição. Para que uma semente possa gerar frutos, para que uma semente possa gerar uma árvore, ela precisa ser colocada dentro da terra, e lá na terra ela vai se decompor, ela vai apodrecer, ela vai se quebrar. E a energia não vem da própria semente, a energia vem da terra. Que Deus colocou dentro da terra o poder de gerar. Então no momento que caiu a semente, isso desperta na terra a força de gerar esta semente e acaba gerando uma árvore maravilhosa, frutífera e assim por diante. Uma semente não tem gosto, não tem cheiro, não tem aparência, é só um grãozinho, é uma sementinha. Você coloca ela na terra. Mas no momento que ela entrou, ela consegue, no momento que ela se sente humilde ou nada, insignificante em comparação, toda aquela mãe terra, o poder da terra, consegue realmente gerar frutos maravilhosos. Isso representa a ideia da raiz. A raiz é como a gente falou antes, que a ideia da emuná, o irat shamayim, mesirut nefesh, quer dizer, a fé em Deus, o temor a Deus, a reverência por Deus, o poder de entregar a sua vida para fazer a vontade divina, que não tem gosto. Nem sempre você tem prazer simplesmente obedecer ordens. É legal você fazer uma mitzvah, um preceito, um estudo que você usou o teu intelecto, a tua lógica, o teu gosto, você curtiu. Mas a base do judaísmo e a base da vida é essa submissão, é essa autoanulação perante uma ordem superior, que isso representa a semente, que isso representa a nossa emuná, a nossa fé imbalável em Deus. Então a lição de tudo isso é que o homem, o ser humano, é comparado com a árvore do campo. Começando com a fonte da vida, com a ligação, com a fonte da nossa vida, que é a nossa ligação com Hashem, é a nossa fé imbalável. Mas só através dessa emuná, sem nenhuma maquiagem, você não vai pegar uma semente e colocar gosto e tingir aquela semente, você estragou aquela semente. Quando você tem uma fé pura, daí que vai surgir, na verdade, um tronco maravilhoso e frutos maravilhosos que vão gerar mais frutos e assim que vai acabar se multiplicando. A nossa vida, nós
Estamos aqui para cumprir a vontade de Hashem de fazer Torá e Mitzvot diariamente. Fazemos Torá, Mitzvot, que isso é como a árvore que está sempre crescendo e se multiplicando. Mas dentro do tronco, dentro dos galhos e dentro dos frutos, tem aquela sucção, a energia que está vindo lá do fundo da terra, que é a nossa emuná, a nossa conexão com Hashem. Mas todo o nosso objetivo da vida é poder ajudar o próximo, é poder influenciar nos outros, gerar filhos, ou gerar alunos, ou conseguir tocar na vida de uma outra pessoa. Então, antes do pecado, do fruto proibido, no paraíso, todas as árvores eram frutíferas. E mesmo assim, Adão não conseguiu se controlar por alguns instantes, ele foi lá e comeu do fruto proibido. Mas todas as árvores eram frutíferas. Quando ele foi expulso, daí que surgiram as árvores não frutíferas. Mashiach chegando, todas as árvores vão voltar a ser frutíferas. Para nossos sábios, e assim nós costumamos dizer que um judeu, ele tem que gerar um outro judeu. Ou seja, ou você gera mais filhos, ou você ajuda uma outra pessoa, se aproxima uma outra pessoa, para que ela possa realmente se aproximar mais de Deus. E esse que é todo o propósito. E uma árvore bela é quando ela consegue gerar mais árvores na sua vizinhança, ela consegue fazer um pomar, consegue fazer um jardim maravilhoso com tantas e tantas frutas. E essa que é toda a lição que nós aprendemos do dia de hoje, de Rosh Hashanah, Leilanot, Tu B'Shvat, que primeira coisa tem que ter as raízes, depois você tem o tronco e depois você tem os frutos, e dessa forma você consegue realmente ajudar o próximo e gerar frutos e mais frutos, que assim seja realmente, se Deus quiser.